Então, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos a esse curso. Dessa vez eu não vou esquecer o nome. O Fermento na Massa, a Ilógica do Reino de Deus. Eu quero agradecer, acho que em primeiro lugar, a presença de vocês, dizer que vocês estarem aqui e a gente fazer esse curso online exige muita coragem. Estamos dizendo que tem gente que está exigindo liberação. O Gabriel Fajardo vai fazer as liberações. Fique aí atento, Gabriel, se está me escutando. Vá liberando para as pessoas entrarem. Ok, obrigado Fernanda. Bom, então, eu ia dizendo, né? Quero agradecer vocês, agradecer a presença, dizer que fazer um curso nessa modalidade, um curso online, depois do almoço, num sábado à tarde, certamente exige coragem, né, de quem faz, de quem elaborou e de quem dá o curso, mas também de quem topa se sentar daí, do outro lado da tela, e participar comigo. Isso é o que é possível agora, nesse tempo em que a gente está vivendo essa pandemia, que coloca todos nós em risco. Exige coragem, portanto, porque todo mundo está aqui a partir de um desejo também, né? Todo mundo vem por algum motivo, ouve o tema, ouve falar de um tema, o tema é o Reino de Deus, e isso desperta alguma curiosidade, desperta algum desejo, talvez o desejo de aprofundar algum conhecimento, de conhecer mais, né? De se tornar apto para alguma função, de animar o engajamento, eu não sei, podem ser muitas as razões para estarmos aqui hoje, mas eu espero que a gente seja capaz de bancar o desejo, né? Eu sempre falo isso, desejar é muito fácil, bancar o desejo é que não é tão fácil assim. Então a gente muitas vezes vai declinando do desejo, vai deixando de insistir nele, vai cedendo dele. Então é importante talvez conhecer, reconhecer quais são as nossas intenções com esse curso, sobretudo porque a partir disso é que a gente vai insistindo, né, no desejo. Esse meio que a gente está usando, que é um meio eletrônico, ele tem algumas dificuldades. Já é difícil quando a gente está numa sala ao vivo, né? Você fala e são inúmeras as escutas. Quando você diz algo, a forma de ouvir isso que você disse é muito variada, né? Eu penso que esse meio eletrônico amplia o eco, né? Esse eco, amplia ainda mais esse eco e talvez afaste muito mais a comunicação, e é um risco que a gente topou correr para estar aqui agora, né? E é por isso que nós vamos fazer sempre o fórum de discussão ao final, né? Sempre às 4 horas, nós vamos então procurar discutir algumas questões emblemáticas, alguns problemas que possam permanecer. Então vai ser um ambiente de tirar dúvidas ou de recolher dúvidas, né? Porque as dúvidas elas podem ser também minhas. E aí a gente vai procurar junto, né, o que é que a gente pode dizer a respeito delas. E eu digo isso para desmantelar logo de início qualquer ilusão de que eu sei tudo, de que eu saiba tudo, de que eu domine o assunto, né? A gente ensina para também aprender. A gente fala daquilo que também em nós provoca algum problema, alguma discussão interna, né? Então, assim, não é à toa que a gente escolheu esse tema, que a gente vai discutir esse tema, porque de algum modo ele também é um tema que me atravessa, né? Outra coisa é que dá uma tristeza a gente não poder se ver, porque também um ambiente de curso é um ambiente de experimentar a fraternura, é um ambiente de experimentar o contato visual, né? Aquele face a face que por aqui a gente certamente não vai ter. Mas, por outro lado, esse meio também permite chegar a pessoas que talvez presencialmente não pudessem fazer esse curso. Então eu fiquei muito surpreso, é uma grata surpresa, descobrir que há pessoas do Brasil inteiro, né? Gente do Nordeste, gente do Norte, gente do Centro-Oeste, gente
de outras regiões do Sudeste, gente de outros lugares que não Uberlândia. Tem muita gente de Uberlândia, né? E gente de outras cidades também. Gente de outras religiões, de outras culturas religiosas. Então eu fiquei muito feliz e muito surpreso com o alcance e acho que talvez presencialmente a gente teria o limite de não ter essa participação de pessoas de outros ambientes, né? Bom, então vocês já devem ter visto no vídeo que eu enviei no grupo que nós decidimos algumas coisas assim, práticas. Uma delas é que o microfone precisaria ficar desligado para a gente dar conta do programa que a gente planejou. É óbvio que vocês podem ligar a câmera como quiserem. Nós vamos fazer um intervalo às 3 horas, até às 3h10. Vocês não precisam sair da sala, basta permanecer e tomar um café, ir no banheiro, fazer o que quiser. E depois às 3h10 a gente volta. E às 4 horas a gente abre o fórum de questões. Quem quiser permanecer, permanece. Quem tiver dúvidas, permanece. Quem quiser ouvir a discussão, permanece. Quem não quiser, aí fica dispensado, né? Além disso, estão me perguntando se eu vou oferecer o lanche da tarde. Não. Embora já tenha tecnologia sendo pensada para imprimir comida em impressora 3D, esse não é o caso. Não será o caso hoje, né? Eu não domino essa tecnologia ainda. Então, nós vamos responder assim. Vocês também receberam um formulário lá no grupo. Esse formulário precisa ser preenchido, especialmente se você tiver vontade de ser certificado por esse curso. Então, você vai ser certificado se você tiver pelo menos 3 módulos feitos, né? Então, o curso tem 4 módulos, vocês já devem ter percebido isso. Nós temos uma temática extensa, nós vamos tentar percorrê-la, mas a gente vai sentindo o curso à medida que a gente vai dando o curso também, né? E sobre o curso, o porquê dele, né? Porque esse curso, nós demos no ano passado um curso chamado Uma Ética Desconcertante em Tempos de Crise. Esse curso aconteceu também em setembro. Setembro por causa do mês da Bíblia, mas é só uma motivação, porque o tema não fica preso só à escritura, né? E lá nesse curso nós discutimos sobre a ética de Jesus Cristo. Então agora, o Alessandro escreveu aí, o Alessandro está muito engraçadinho hoje, dizendo que a crise cresceu. Certamente a crise cresceu, mas esse curso ele é um desdobramento daquele anterior, um desdobramento necessário, mas não é um seriado, de modo que eu não fiz o curso anterior, então eu não vou compreender esse curso agora. Não se trata de uma série, mas se trata de um desdobramento, porque falar do reino de Deus é ainda tocar de algum modo a fé que Jesus tem, né? O ethos de Jesus, e fazer inclusive um toque no horizonte de esperança que motivou a vida de Jesus Cristo. Então, o horizonte de esperança que motivou a vida de Jesus Cristo, que motivou a praxis de Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo e os gestos também de Jesus. Então, nós estaremos tocando na ética de Jesus. Tem 2 microfones ligados. Então, e aí, pronto. E aí, então, não se trata de um seriado, mas se trata de uma pergunta ainda pela ética de Jesus e pela esperança de Jesus. Na teologia a gente tem um nome para isso. A gente chama isso que a gente vai interrogar de fides Iesu, a fé que Jesus tem. Qual é essa fé? Será que a gente pode perscrutar de algum modo como Jesus pensava aquilo que ele dizia, ele mesmo, né? Como é que ele sentia as realidades de que ele falava? Como é que ele experimentava isso, né? A pergunta ela é pretensiosa, mas a resposta, será que é possível, né, dada a pretensão da pergunta? Então é isso que a gente vai também investigar. Bom, a gente faz esse curso perguntando sobre ainda a ética de Jesus, que
está contida na sua pregação sobre o reino de Deus a partir de um momento histórico, né, dramático para a gente, a partir de um lugar também, né, que eu acho que é importante a gente questionar. Então, para começar, a gente vai fazer circular a questão, né? Então, o que a gente pensa quando a gente fala reino de Deus? Quando a gente coloca essa questão, reino de Deus, né, o que é que vem à mente? Então, eu inicialmente vou levantar três possibilidades para tratar essa questão, que são tratamentos, muitas vezes, do senso comum, tratamentos vulgares, mas que de algum modo compõem o imaginário das pessoas a respeito dessa expressão, reino de Deus. Então, a primeira delas é pensar o reino de Deus como algo que aponta para depois da morte. Então, o reino de Deus, ele não está presente aqui, nem agora, mas ele vai começar depois da morte. É uma realidade reservada para o além. E aí, aumenta a confusão, pensar assim, quando a gente chama reino de Deus de reino dos céus. Tanto é que já podemos dizer isso de cara, né, que reino de Deus é uma expressão usual em Marcos, no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus, para falar dessa mesma realidade, reino de Deus, Mateus usa reino dos céus. E isso amplia um problema, que é justamente o de pensar que o reino de Deus é aquilo que está reservado para depois da morte. E aí o reino de Deus ficaria também coincidindo com o lugar, né? Vamos pensar justamente na expressão reino. A impressão que vem, ou o imaginário, que por mais que esse imaginário esteja equivocado, ou por mais que a gente já tenha se afastado desse imaginário, a imagem de reino, ela é uma imagem espacial, né? E é uma imagem que então fornece uma ideia de lugar. Então seria um lugar coincidindo com uma ideia de céu, um céu futuro, um tempo em que não vai haver choro, não vai haver tristeza, nem luto, nem sofrimento. Então essa vida é passageira, essa vida é marcada pela dor, pelo que é efêmero, mas no reino de Deus, no futuro depois da morte, nós vamos encontrar um reino dos céus onde não vai haver mais sofrimento, nem dor, nem luto, nem choro. Bom, essa é a primeira imagem. A segunda imagem é a do reino de Deus com uma ideia de fim dos tempos. Então, dentro da história, não depois da história, não depois da morte, mas dentro da história, só que marcando o final da história, como num apocalipse. E aí a gente tem um imaginário muito frequente entre nós, né, de que o reino de Deus vai ser isso que vai romper de um apocalipse ou de um dia de juízo, o último dia, né, o dia da ressurreição, o dia da vingança, o dia em que o Filho do Homem vai aparecer nos céus e vai julgar os vivos e os mortos e vai dividir, né, os justos dos injustos. E esse juízo tão temido, ou tão esperado, depende, seria como a colheita, o dia da colheita do joio e do trigo. O joio será separado do trigo e o joio será lançado na fornalha ardente. Então, esse imaginário está vulgarmente representado entre nós, sobretudo quando a gente diz assim, nós já estamos vivendo cenas apocalípticas. Isso que aconteceu já é o apocalipse presente. O fim do mundo está perto, né? Eu não sei vocês, mas nesse momento em que a gente está vivendo a pandemia, a gente escutou isso também, né? Nossa, por que é que nós estamos vivendo isso? Será que é o fim dos tempos? Será que finalmente nós veremos o fim, né? Então, a ideia de reino aí estaria marcada por um apocalipse, né? E um terceiro imaginário possível seria a ideia de reino coincidindo com essa vida. Não, o reino não é nem para depois da morte, o reino também não é o fim do mundo, mas o reino é essa vida, é já, né? E aí ele estaria identificado com um projeto político. O projeto de um partido ou com um projeto revolucionário.
Então, se a gente fizer a reforma agrária, se a gente fizer uma reforma administrativa, se a gente fizer uma reforma política, essas reformas, tudo isso coincidirá com o reino de Deus. Finalmente a gente vai ver esse reino. Só que essa terceira via, ela é muito desprestigiada em relação às duas primeiras. As duas primeiras são mais queridas, porque um depois da morte, um fim dos tempos, é menos engajador do que dizer de um reino já. Dizer de um reino já é exigente porque significa que ele precisa, talvez precise fazer alguma coisa para ele começar. A gente talvez precise se engajar para que isso finalmente dê as caras, ou que a gente suspenda o véu do reino e finalmente a gente o veja. Né? Além disso, tem um outro problema. A gente não acredita muito no presente. Né? A gente sabe que essa vida dá muito menos do que promete. Então a gente joga muito para o futuro certas realizações, certos comprometimentos e até certos desejos. Então, vejam como a gente diz muitas vezes: eu vou ser feliz quando? Eu vou estar perfeito, contente quando eu conseguir isso, quando eu alcançar isso, quando eu formar, quando eu casar. Então a gente sempre joga para o futuro. Né? A gente vive muitas vezes mais no futuro do que no presente. Então, além de ter uma desconfiança com o presente, parece que o presente dá menos do que promete, a gente tem uma tendência a viver projetando mais do que engajado nesse próprio presente. Então, a gente fala de reino de Deus nessa vida, mas com certa desconfiança. Tá, de que lugar a gente coloca essa questão? Né? Essa questão do reino de Deus. Porque a gente sabe que na modernidade, né, com as mudanças que aconteceram na igreja, os movimentos que levaram ao grande concílio da igreja, que foi o Concílio Vaticano II, na década de 60, nós sabemos também que com o surgimento da teologia da libertação, na década de 60, uma categoria na teologia, no pensamento católico, ganhou muita importância. E a importância foi justamente a história, a importância dessa categoria, essa categoria foi a categoria História da Salvação. Né? E aí, os acentos da teologia ficaram postos na encarnação de Jesus, então, um Jesus Cristo que se encarnou nessa história, que assumiu a nossa história e que nos salvou. E uma das categorias muito importantes dessa história da salvação é a pregação de Jesus sobre o reino de Deus. De um reino de Deus que começa aqui, né, que tem um já importante, e esse já coincidia com a transformação da realidade social e com a transformação da estrutura social, que era problemática e precisava ser transformada para garantir direitos, para garantir justiça. O mundo não era um mundo dado, mas era um mundo a construir. Né? O indivíduo moderno, ele se identifica como um sujeito ator e um sujeito co-participante do projeto de Deus e como co-partícipe também construtor desse mesmo projeto. Então o projeto não ficava só com Deus e não foi só revelado por Jesus Cristo, mas nos teve como destinatários. E como destinatários, nós também somos co-gestores e co-participantes na construção dele. Então, isso tem muito a ver com a ideia da modernidade, de homem que faz, de homem que desdobra o futuro a partir do presente. Então, todas essas nuances de significado estão muito justificadas e muito assentadas no período moderno, que já não pensa mais um sujeito participante da instituição, parceiro institucional, um sujeito que só recebe e nada faz, um sujeito que é uma tábua rasa, mas pensa um sujeito que faz, que constrói, que é participante e que faz o seu próprio futuro. Né? E isso entra também para a lógica da teologia e para a lógica da evangelização. Então, falar de reino de Deus na modernidade faz todo sentido,
Mas será que faz o mesmo sentido na pós-modernidade? Porque já não estamos mais na modernidade, não é? Nós agora nos identificamos como sujeitos pós-modernos. É claro que com toda a arbitrariedade que esse termo tem. A gente não sabe se é o melhor termo a ser usado, pós-modernidade. E a gente pode usar outros. Modernidade moderna, modernidade líquida, ultramodernidade. Mas todos esses conceitos, eles traduzem a mesma realidade. A realidade de que parece que os valores e aquilo que definia a modernidade, parece que aquilo que definia a modernidade se extenuou de tal modo que a gente já não pode mais chamar de modernidade. Ou variou, mudou tanto que não dá mais certo, que modernidade já não é um termo que serve. Né? Então, nós estamos na pós-modernidade. O que significa pensar o reino de Deus aí? É daqui que a gente faz uma pergunta, que é a pergunta pelo reino de Deus. E entendendo que o sujeito já não é mais o sujeito que quer fazer um futuro, mas entendendo que o sujeito é aquele que está querendo viver agora, sobretudo, o presente. Não é mais o sujeito parceiro institucional que pensava no passado, não é mais o sujeito moderno que quer construir o futuro, mas é um sujeito que está olhando para a própria vida e quer viver o presente. Faz sentido, nesses termos, falar de reino de Deus? Então é uma pergunta que a gente deixa. E no Brasil, né, nós estamos num país que está vivendo uma intensa crise de polarização política, uma intensa crise que nós podemos chamar de sanitária, né, mas também de direitos humanos desprestigiados, de pauperização dos mais pobres, de enriquecimento dos mais ricos, de negligência política na saúde, na educação, né? De desmonte do que a gente conseguiu a duras penas, desmonte de políticas públicas, desmonte da Constituição, ela mesma. Né? Então, quando a gente diz reino de Deus, a gente também tende a pensar como os modernos, na justiça e no direito. E vivendo num país onde a gente vê tanto a justiça quanto o direito negligenciados, a gente pensa certamente que a gente quer esse reino para já. Né? Só que a crise, ela não é só estrutural, como a gente tem visto. Né? Ela não é só macroestrutural. Ela é uma crise de todas as bases da nossa civilização. É uma crise que inunda toda a nossa civilização. Então, é uma crise alargada mesmo, como o Alessandro brincava, e acertando. Né? É uma crise na superestrutura. Né? Não é só uma crise na estrutura, é uma crise no modo de pensar também. Né? E aí, talvez, fosse importante a gente investigar que crise é essa, porque a gente pode falar de um desabamento, né, da nossa civilização ocidental. E o interessante é que a gente dizia, né, há algum tempo atrás, os pensadores falavam muito isso, né? A gente dizia repetindo os pensadores, que falavam muito isso. Nós não vivemos, né, um tempo de mudanças, mas uma mudança de tempo. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido essa expressão alguma vez. Nós não vivemos uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Né? Então, é muito interessante perceber que, de fato, na variação entre a modernidade e a pós-modernidade, havia uma compreensão de que está mudando o tempo, está mudando a época. Só que essa frase já não dá mais conta da crise em que a gente está. Essa frase já não dá conta mais dessa crise que se instaurou, né? Que a gente pode chamar de um desabamento que não cessa de acontecer. Na pós-modernidade, nós estamos instaurados não nos escombros, não no edifício, não é no edifício, mas também não é nos escombros do edifício. É no edifício desabando. E quando ele cessa de desabar, ele desaba, é como se a gente repetisse isso num looping. Né? A gente repetisse constantemente o looping do desabamento. Então a gente desaba e desaba e desaba e não cessa de desabar nunca. Então a gente também não recolhe aquilo que a gente poderia recolher desse desabamento nunca. Né? Quando a gente recolhe alguma coisa,
o desabamento já se deu novamente, então parece que tem assim uma incansável produção e reprodução do mesmo. E esse desabamento constante de todas as coisas, ele é sentido por nós. Ele não é só histórico, macroestrutural, superestrutural, mas ele também é existencial. De algum modo a gente vai bebendo dessa cauda cultural e a gente vai sentindo um atravessamento que a gente não sabe explicar o que é, uma dor que a gente não sabe identificar de onde que vem, um desabamento que é em nós mesmos, né? De coisas que a gente acreditava, mas agora não acredita mais, e ainda não tem o que produzir disso, e quando produz aquilo já não se identifica mais com o momento em que a gente está. Então é uma mudança excessiva, constante, que pôs em crise, né, a própria ideia de crise. Né? Como crise é de fato um momento para você poder pensar. Crise é um momento oportuno para você recolher, discernir aquilo que deve, aquilo que não deve, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Mas essa crise, ela não cessa de se processar também em nós. Bom, então uma crise da civilização, da ideia de civilização, daquilo que constitui as bases da nossa civilização. E por quê? Porque civilização tem gente me pedindo referências. Fiquem tranquilos quanto às referências, eu vou passar referências no final, tá? Do livro que eu usei, tá bom? Do que eu estou usando, para que vocês possam aprofundar, tá? Essas ideias. Bom, o que é civilização? Segundo Nietzsche, civilização, o filósofo Friedrich Nietzsche, civilização é uma contranatureza. Então, nós temos a natureza humana, né? A natureza da vida, a natureza das coisas, e aí a civilização produz algo que é contranatural. O que é isso? Ela produz linguagem, e uma linguagem que, ao invés de nos aproximar da vida, nos afasta da vida. Ela produz ideias, ela produz símbolos, e esses símbolos, essas ideias, essas noções, ao invés também de nos aproximarem do ato de viver, da potência de viver, elas nos afastam. E elas fazem a gente negar a vida ou substituir a vida pela ideia. Como, por exemplo, a ideia de felicidade. O que é isso? Né? O que é a ideia, essa noção? Né? Se não um projeto, muitas vezes capitaneado por ideologias pela ideologia capitalista, pela ideologia consumista, que faz a gente crer que a gente vai ser feliz quando a gente tiver alguma coisa, quando a gente tiver em posse de alguma circunstância, né? E aí a gente acredita que felicidade é aquilo, e isso nos tira propriamente do ato de viver o presente, a vida. Mas não só isso, né? Todas as nossas produções de conhecimento parecem de fato nos afastar do ato, da experiência, da potência de viver com toda a sua dignidade, inclusive com a dignidade do sofrimento que está presente na vida e que a gente quer declinar ou negar como se fosse outra coisa que não parte da própria existência. Né? Então, vamos olhar para quais são as bases da civilização para a gente perceber, a ocidental sobretudo, é dela que nós estamos falando aqui, para a gente perceber como é que elas realmente parecem nos afastar, né, da vida e fazer a gente produzir, na realidade, substituições, negações, afastamentos, né, da existência. A primeira é a lógica dualista que entrou no nosso modo de pensar e no nosso modo de viver. A lógica dualista representada, sobretudo, por uma metafísica clássica. O que é isso, metafísica clássica? Não dá pra gente esgotar o que é metafísica clássica, mas dá pra gente pensar que é a procura da coisa enquanto coisa, do ser, da substância das coisas, né? Do que é essencial. E essa lógica fez a gente pensar numa realidade dividida, bipartida, né? Numa realidade onde o corpo, a vida ela mesma, é fonte de engano, né? As sensações, as emoções, tudo isso é fonte de erro, são sombras que a gente precisa superar com o conhecimento. E o conhecimento, isso é a realidade.
Então, a realidade do nosso corpo, a realidade dos nossos sentidos, da nossa percepção, do nosso sentimento, tudo isso é fonte de engano e confusão. Mas a realidade da ideia, essa é a verdadeira. A realidade do conceito, das definições, essa é a verdadeira. Isso está na nossa lógica mais profunda e fez a gente conservar um dualismo entre corpo e alma, por exemplo. A gente tem um dualismo muito presente entre corpo e alma na nossa civilização. O corpo é aquilo que é desprezado, é aquilo que é fonte de engano, é o efêmero. O principal é a alma, aquilo que não passa, aquilo que é de algum modo eterno, né? Na compreensão mais do senso comum mesmo, né? Então, existe uma lógica dualista que está aí presente e que ela faz a gente se afastar da vida, porque a vida é fonte de erro, a vida das sensações, a vida do nosso corpo, tudo isso é fonte de engano, são sombras. Essa talvez seja uma primeira base da nossa civilização que esteja assim em profunda crise e experimentando um desabamento constante. Ela está aí, mas ela desaba constantemente porque a gente tem se surpreendido com uma importância fundamental que o corpo tem, com um desmantelamento da nossa ideia de espaço e de tempo por causa da internet e da revolução que o nosso corpo, a revolução da ideia de corpo que há nesse momento, quando já não tem mais nenhum espaço que sobre, porque todos os espaços são estreitados pelas redes, sobra o nosso corpo, né? Então parece que isso aí está em crise. Outra, mas está em crise, vejam bem, eu queria que vocês notassem isso, mas essa produção faz a gente se afastar da vida, né? Outra é a religião judaico-cristã. A religião judaico-cristã é acusada de ser também ela uma produção da civilização e uma produção de linguagem, de discursos que mais nos afastam da vida do que nos aproximam dela. Por quê? Porque a gente precisa renunciar a essa vida para ganhar a vida futura, né? Essa vida, ela tem alguma importância, mas a importância dela não é fundamental. Então, é uma vida marcada por sofrimentos, é uma vida marcada pela morte, é uma vida marcada pela cruz, né? Então, o que convém para essa vida é aceitar resignadamente a cruz, aceitar resignadamente o sofrimento, porque ele de algum modo é vontade de Deus, admitir que há sofrimentos nessa vida, mas que eles vão ser superados na vida futura. Ou essa vida precisa ser negada com os seus apelos, porque com isso, negar esses apelos é alcançar a virtude. E a virtude é a sua passagem para a vida futura, o céu. Então essa produção de discurso é uma produção de negação também da própria vida. Mas a religião ela não goza de tanta importância para muitas pessoas hoje. A gente está vendo um retorno do religioso na pós-modernidade. Mas para muita gente ainda, a religião deveria ser colocada de lado, deveria ser renunciada. Quem é que detém a verdade quando a religião cai, né, como voz da verdade? A ciência. A ciência também é uma produção da nossa civilização e é também uma produção de sentidos, né? Só que ao invés de prometer uma vida boa para depois da morte, a ciência produz a vida boa para o futuro, né? Ela ainda não dá conta de tudo, mas ela ainda vai dar conta de explicar o real pelo simbólico. Então, por enquanto, a gente sofre com algumas doenças ainda, mas a ciência vai descobrir uma solução para elas, né? A gente está vendo isso assim na carne, né? A gente não tem uma solução para a Covid-19, mas a ciência vai descobrir algo ainda. Então, a pretensão da ciência é que um dia ela possa explicar todo o real pelo simbólico, que ela possa dar conta desse projeto de felicidade que agora já não é mais para depois da morte, mas é para um dia, o futuro. Então a biotecnologia, a engenharia genética, toda a investigação que eles fazem é uma investigação para tentar suturar, né, fechar a nossa ferida, que é a ferida de que a gente morre, né? Tanto é que o Bauman, que é o Zygmunt Bauman, que é um grande sociólogo da pós-modernidade, um grande filósofo também, ele diz, ele se pergunta, será que a morte é mesmo uma categoria assim tão incontornável quanto a gente pensa?
Será que a biotecnologia, a engenharia genética, todos esses meios que a gente está encontrando, eles não vão fornecer assim uma ideia de morte cada vez mais contingente, cada vez mais contornável? Né? Quer dizer, a gente vai conseguir cada vez mais adiar, né, isso que é inelutável. Né? Então, há uma ciência que tem uma pretensão muito grande. Né? Hoje quem diz a verdade não é o padre, mas é o médico. Né? Hoje quem diz a verdade não é a igreja, mas é a ciência. Só que esse controle que a ciência pressupõe ter, ele está ameaçado também. A gente já não acredita mais nesse controle. A gente não acredita mais que ela detenha todos os meios. E a gente está vendo, como eu disse, isso assim claramente com a pandemia, que a natureza pode se pôr contra nós a qualquer momento e a gente não ter meios nem recursos para sobreviver. Né? Então, algo da natureza das coisas, da natureza da vida, da natureza escapa. Né? Outra coisa, a arte. Né? A arte que tinha um ideal de beleza, que se tornou produto, né? Que se tornou produto de consumo. A ideia de eu, que também é uma ideia que fundamenta a nossa civilização. A gente tem uma ideia de um eu que pensa, de um eu que tem intenção, de um sujeito que é independente, completo. Né? E aí a gente percebe que não. Que esse eu, na verdade, não é tão intencional assim. Que ele não é tão pensante assim. Que ele é governado por vontades que ele não controla, que ele é governado por vontades de que ele não tem vontade. Né? E essa ideia de eu fica fragilizada. Será que existe mesmo um sujeito? Né? Será que existe um sujeito, a gente pode até dizer, mas será que existe um indivíduo mesmo? Né? Um eu pensante, fechado, como se fosse assim, um núcleo em nós? A queda, então, de vários referenciais, né? A gente vê queda de ídolos, de gurus, né? Os gurus que a gente põe como referenciais, né? Nossa, aquela pessoa, aquele padre, aquele filósofo, aquele sei lá o que, essa pessoa, meu Deus, ela é o meu referente, né? Ela vira o referencial da minha vida e a partir de agora eu até não consigo viver o que eu quero, mas ela consegue, por isso eu admiro. Então tem um fetiche, né, desses gurus. E aí esses gurus, essas referências se mostram insustentáveis, porque inconsistentes, porque com seus problemas pessoais, com seus vazios, pouco maturados, pouco vistos, inclusive, muitas vezes. Então tem uma queda de referenciais. E uma queda da ideia de verdade, né? Porque a gente fazia um imaginário de verdade, que a gente agora vê uma crise nessa própria ideia de verdade. Olha, que ideia de verdade há quando a gente fala hoje de pós-verdade, né? De fake news, que a gente já não sabe mais se aquilo que a gente recebe é verdade ou não. Se a gente não sabe, nessa sociedade que produz informação veloz e excessiva, se essa informação que a gente recebeu ela é verdadeira ou se ela faz parte de algum esquema de manipulação de dados e manipulação de consciências. Então, nós de fato estamos numa crise da civilização, numa crise da crise, numa crise dos conceitos, numa crise da linguagem, num desabamento constante, e é de dentro disso tudo que a gente faz uma pergunta: o que é o reino de Deus? E mais ainda, a gente está no Brasil e a gente está vivendo uma pandemia. Né? E essa pandemia colocou como significante mestre da nossa vida a morte. O que isso quer dizer? Que a gente já não tem mais segurança da própria vida. Né? A gente pode adoecer e pode morrer. Né? E essa falta de segurança, essa morte como significante mestre, ela nos apresenta também graves crises quanto à nossa relação com o próprio morrer. A gente não pode enterrar direito, né? Não pode velar direito. Enterrar pode. Não pode velar direito. Né? A gente não tem tempo de velar. A gente não tem tempo de chorar, de fazer um luto apropriado para as pessoas que morreram. A gente não tem
como amar, mas com toda a liberdade com que a gente podia abraçar, beijar, né? Trocar carícias. Os afetos ficam prejudicados, né? Porque a gente tem que manter distância, porque a gente tem que manter isolamento. E ataca-se também a nossa falta de alguém para defender a gente nesse momento, né? Quem é o herói desse momento? Quem é o referencial desse momento? Quem é o pai que pode nos salvar nesse momento? A gente esperava isso de um presidente, o presidente não se coloca nesse lugar. A gente espera isso de um ministro de saúde, a gente não tem um ministro de saúde qualificado. Então, assim, a gente não tem uma figura que represente, né, a nossa busca pela saúde e pela defesa da própria vida. Então, é desses lugares que a gente fala de reino de Deus, né? Então, vejam que quando a gente parece que cultua... tem uma pergunta boa aí, né, do Alessandro. Qual Messias vai nos dar o reino? Vamos falar sobre isso mais tarde. Então nós estamos diante de uma civilização que ela cultua, na verdade, ao nada. Ela é nihilista. Essa expressão é muito interessante. Nihilismo. Nihil vem do grego nikil, ou nihil, que significa nada, né? Então é um culto ao nada. A nossa civilização é nihilista, porque se essa vida não vale em troca de uma vida futura, se a realidade do corpo e dos sentidos não vale, o que importa é a realidade da ideia. Ora, se esses símbolos, a ciência, toda a nossa produção civilizacional, ela na verdade é uma substituição da vida ela mesma e da nossa potência de viver, da nossa relação direta com a vida, então a gente está negando algo. E a gente está se relacionando com o nada, ele mesmo. Então nós estamos nihilistas. Essa civilização seria nihilista. Cultua mais conceitos, cultua mais ideias, cultua mais noções, ou disputa outras coisas. Disputa roupas, disputa rugas, disputa curtidas, disputa influência digital, mas perde essencialmente o que é a vida, e por isso é nihilista. Então tem um filósofo que, comentando essa compreensão do Nietzsche de civilização e de civilização nihilista, esse filósofo se chama Gilles Deleuze, ele propõe que há vários nihilismos, né? Vários cultos ao nada. O primeiro nihilismo seria o nihilismo negativo. Você está nesse slide? Então, ótimo. Então, o nihilismo negativo. O que é o nihilismo negativo? É justamente o judaico-cristianismo. A gente poderia colocar ainda a filosofia platônica, mais o judaísmo e o cristianismo, né? Que trata a experiência da vida como erro e como pecado, né? Veja que esse modo de dizer as coisas é um modo também generalista, é um olhar assim, que massifica, né? E que generaliza muito as compreensões. Mas é interessante porque está inclusive no discurso que se opõe a nós, cristãos católicos, né? Então, o judaico-cristianismo seria responsável pelo desprezo, de algum modo, pelo desprezo pela vida. Porque essa vida é erro, é pecado, o corpo é fonte de erro, é fonte de pecado, o desejo é fonte de erro, é fonte de pecado, então a gente precisa negar toda a experiência de viver, e esse prazer de viver vai ser transferido para uma vida futura onde corre leite e mel, né? Onde a gente vai gozar aquilo que a gente não gozou aqui. Aqui a gente precisa abrir mão do gozo, abrir mão da alegria, para a alegria vir depois da morte, né? E toda alegria alcançada aqui é a alegria passageira. A alegria verdadeira é aquela que a gente vai encontrar só no paraíso se a gente merecer, né? Esse seria o nihilismo negativo, porque se trata de dizer que a vida não vale nada, no final das contas, né? Depois, o nihilismo reativo. É uma reação a esse nihilismo negativo, por isso que chama reativo. Aí, nesse nihilismo reativo, eu já não nego a vida em troca de outra, mas eu nego esse momento, eu nego o presente em nome de um futuro.
E quem faz isso, como eu já disse, é a própria ciência. Então, vem daí a ideia de morte de Deus, né? Deus é negado e a ciência ocupa agora o lugar que era de Deus. Então Deus está morto, mas a ciência ocupou o seu lugar. O Pai, que é Deus, está morto, mas quem está no seu lugar agora é a própria ciência, o cientista. Então, qual é a ideia agora? O paraíso, ele não é um paraíso depois da morte, mas é um paraíso futuro. E esse paraíso vai ser garantido com as luzes da razão. A razão é que vai garantir isso para a gente. E, no entanto, o que a gente viu foi, na realidade, que a razão não deu a felicidade que a gente esperava. Né? Por causa da razão, nós produzimos 2 guerras. Né? Quer dizer, então a razão não é boa. Não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que é um mito acreditar que a razão vai produzir um paraíso, e um paraíso futuro. Né? Quando ela conseguir normalizar tudo e quando ela conseguir dizer todo o real, inclusive o real da morte, pelo simbólico do seu controle. Né? Então, a gente, com a nossa razão, o que a gente fez não foi produzir um paraíso, mas a gente produziu um inferno das 2 guerras, e a gente produziu uma exploração depredatória do mundo, né, que afeta os ecossistemas todos, né, e que gera um caos no globo. Né? Então, na pretensão de consertar o mundo, a ciência faz o contrário. Ela acaba muitas vezes destruindo o mundo. Então agora a gente vai hostilizar a ciência e vai dizer que a ciência não presta para nada. Não, não é isso. A ciência é muito vantajosa, mas eu estou falando de uma pretensão, que é a de consertar o mundo todo. Assim. E agora, a promessa da ciência, se a promessa da ciência era uma promessa de futuro, a gente se pergunta hoje se a gente tem futuro mesmo. Se a gente vai ter futuro. Essa é uma pergunta que às vezes não está posta, mas ela tem uma imposição interna. Assim. A gente se pergunta, será que a gente vai ter futuro mesmo? Por exemplo, você vê 2 potências bélicas, uma se rebelando contra a outra, uma prometendo uma guerra nuclear contra a outra. Né? Você pensa na potência que tem uma bomba nuclear, a gente se pergunta, vai ter amanhã mesmo? Né? Essa é uma pergunta que está na base da nossa civilização. E é niilismo reativo. E tem o niilismo passivo, que é assim, a religião não serve, porque ela promete o paraíso só depois da morte. A ciência também não serve, porque ela quer produzir um paraíso no futuro, mas ela não produziu. Então eu não acredito mais em nada. Nem em Deus, porque Deus está morto. Nem na ciência, porque ela é lenta e ineficiente, muitas vezes. E eu não acredito então em nada. Então nada importa, né? A vida também não importa, porque ela é sofrimento, e esse niilismo a gente pode dizer que talvez seja o niilismo mais perigoso, né? Porque a gente pode chamá-lo de niilismo suicida, ou niilismo deprimido, que é aquele de eu não acredito mais em nada e nada mais poderá me trazer alegria nem felicidade. Depois, o niilismo ativo, né? Ele seria assim, uma oposição a tudo aquilo que nega essa vida, agora. Então, eu nego tudo que nega a vida. Então, eu nego religião, eu nego a ciência, eu nego inclusive essa passividade diante da vida e digo, não, a vida é necessária, e mesmo com as suas dificuldades e mesmo com os seus sofrimentos. Então, eu me relaciono com a experiência, com o meio, não tanto o fim. A minha preocupação não é chegar em nenhum lugar tanto, isso também é tomado como experiência, mas a minha preocupação fundamental é a experiência de viver. É essa relação direta com a vida, com o trajeto, com o percurso. Né? Então é um gosto de existir, é um resgatar a dignidade de viver e também até mesmo a dignidade de sofrer, porque o sofrimento faz parte dessa vida. Esse seria um niilismo ativo. Então eu nego tudo aquilo que nega a vida e me identifico com o presente e com o ato de existir. Bom, então se a gente, por exemplo, está falando de reino de Deus, né, o que isso tem a ver com o niilismo? Né?
Então o próximo slide é reino de Deus e niilismo. Então, o que reino de Deus e niilismo tem em comum, né? É porque se a gente fosse brincar com a expressão, talvez a gente pudesse dizer as mesmas coisas a respeito do niilismo do que do reino de Deus. Se o reino de Deus for reservado para depois da morte, e essa vida não faz sentido, então a gente não está fazendo outra coisa senão niilismo negativo. Se o reino de Deus for reservado para o final dos tempos, mas não para agora e não puder dizer nada para a gente nesse momento, então a gente não está fazendo outra coisa que não a ciência, né? A gente não está fazendo outra coisa que não a ciência, que também faz um projeto de futuro, né? E menos ainda do que a ciência, porque a ciência é construtora e o reino de Deus seria algo a receber no futuro. Né? Se a gente não acredita em nada, nega tudo, essa é uma possibilidade. A gente pode negar tudo, não acreditar em nada. Mas isso seria a mesma coisa que incorrer num niilismo passivo. Né? Então talvez o reino de Deus devesse coincidir com essa vida. Então o reino de Deus é a vida. O reino de Deus é viver. O reino de Deus é a valorização dessa vida, da potência de existir, da travessia que a gente faz durante a vida. Só que, parece que a gente gosta dessa ideia, só que tem um problema também aí. E o problema é justamente a gente absolutizar a vida. Se a gente absolutiza a vida, o nosso risco é jamais entregar a vida. Porque parece que é um dos critérios do reino de Deus a entrega da própria vida. Mas se a vida é um valor absolutizado, talvez a gente possa ficar apegado demais a ela e jamais entregá-la. E esse é um problema. E olhem como o mercado, como a propaganda, como eles são sensíveis a isso. Isso que a gente custa entender, isso que a gente vai demorando para perceber, para pôr em palavras. Eles já perceberam, eles já sabem, já sacaram que há uma preocupação cotidiana com o presente, uma preocupação com a vivência do desejo, com a vivência da vida, com esse relacionamento com a intensidade, com beber, né, daquilo que a vida oferece, e já colocam isso nas suas propagandas, já colocam isso no seu jeito de vender o seu produto. Quer dizer, olha, faça isso e você vai aproveitar a vida intensamente. Se você viver isso, você vai estar vivendo a sua vida no presente, no agora. Isso é muito interessante de notar. Né? Então parece que tem uma supervaloração da vida que é inclusive usada pelo mercado e vendida como projeto de felicidade. E incorre numa cultura de bem-estar, ou faz parte de uma cultura de bem-estar, de uma cultura de eu gozo e estou preocupado com o meu gozo. Né? Uma cultura de bem-estar porque eu estou preocupado com o meu bem-estar, mas não estou preocupado com o outro. Então parece que também identificar o reino de Deus com a vida tem lá os seus problemas, e então a gente ficou com um problema. A gente não sabe como dizer o reino de Deus. Enfim. Então a gente vai deixar esse tratamento filosófico aqui como uma massa. Vamos brincar com isso. Vamos deixar esse tratamento filosófico como uma massa aqui crescendo. Né? Vamos deixar de lado, né? Esquentando. Vamos deixar a fermentação natural agindo na massa. Né? E aí depois a gente volta a esse tratamento filosófico do termo. Né? E do termo, da expressão. Porque ele tem muito a dizer para a gente também. E ele não está tão afastado assim do que a gente pode falar teologicamente dele. Mas enquanto a massa fica aí, né, crescendo, né, a gente precisaria agora entrar na história da expressão reino de Deus. Né, na tentativa de compreender como é que reino de Deus é compreendido. A tentativa de compreender como o reino de Deus é compreendido é boa. Né? A nossa tentativa é compreender a história, a genética do reino de Deus. Né? Quando eu digo genética, de onde que vem? Como é que surge essa expressão? E aqui a gente precisa de muita atenção. É genética, não é bem etimologia não, Alessandro. Etimologia seria olhar para a palavra. Né? A gente vai passar por isso também. Reino. A gente vai olhar para essa expressão nas línguas maternas.
da Sagrada Escritura, mas é genética porque a gente quer ver onde é que ela surge na história de Israel. Não é? Como é que ela aparece, como é que ela é desenvolvida. E por isso é que a gente precisa de atenção aqui, porque eu vou fazer um movimento com a noção. Quer dizer, a noção ela é compreendida de um jeito, aí vai passando o tempo, acontece alguma coisa, a noção deixa de ser compreendida daquele jeito e ganha outro acento e passa a ser compreendida de outra maneira, vai passando o tempo, ela passa a ser compreendida ainda de outra maneira, ganhando outro acento. É isso que é genética, é fazer o percurso da noção, né? Desde o seu aparecimento, ou do seu suposto aparecimento. Então é isso que a gente quer agora entrever a partir de uma genética que não é tanto histórica, mas é teológica, e teológica no sentido de que ela também atinge a história. Então, olha, são 5 para as 3, né? Para entrar nesse próximo tema, eu não vou correr, a gente não tem pressa, a gente vai dar conta de cumprir, se não cumprir hoje, a gente cumpre no próximo. Cadê meu filminho? Eu esqueci de... Muito bem, então o que nós vamos fazer agora é movimentar a noção, né? Tentar perceber como é que a noção ganha sentido na história de Israel. Então, os slides estão sendo divididos aí. O primeiro que a gente precisa tentar entender assim, é que dentro da teologia, né, do Antigo Testamento, a importância do conceito reino de Deus ela não é unânime, né? Então ela é variada. Ela não é unânime e ela é também variada, né? Para Martin Buber, que é um filósofo israelita, né, ou naturalizado em Israel, melhor dizendo, ele entende essa noção, né, do reino de Deus identificada com o início e o fim da história de Israel. Então, é como se a noção tivesse identificada com a própria história do povo de Israel. Só que, né, isso é questionado porque parece que há noções mais primevas, noções mais radicais na experiência do povo de Israel. E dessas expressões é que nasce a expressão reino de Deus. Tem alguém dizendo que não está aparecendo nos slides. Não está aparecendo? Deve ter saído, então apareceu um minutinho. Espera aí que saiu dos slides, então ela vai voltar aqui. Vamos ver se a gente consegue ajustar aqui. Apareceu? Apareceu? Você ampliou, mano? Uhum. Então pronto. Então nós temos... você está no slide do Martin Buber? Isso. Então, agora... Então, o Martin Buber identifica essa noção com a história de Israel, mas alguns teólogos vão dizer assim, não, seria excessivo dizer isso, porque a noção de reino de Deus, na verdade, é só uma concretização tardia e parcial de duas noções mais fundamentais, que é a noção da aliança e a noção da eleição, né? Então, teologicamente, a experiência religiosa do povo, uma experiência que está decalcada nas Sagradas Escrituras, é a experiência de um Deus que libertou o povo e libertou o povo da escravidão. E essa libertação ela é estruturante da experiência religiosa do povo, né? Então, um povo que faz uma experiência de escravidão que limita, que elimina a potência de existir, enfim, com tudo o que isso significa, e faz uma experiência de libertação, e essa experiência de libertação é uma experiência estruturante para eles, e uma experiência de aliança, e uma experiência de eleição. Então, tem um texto que aparece no Êxodo, que diz assim, eu serei agora para vós um Pai, um Deus, e vós sereis o meu povo. Eu serei Senhor e vós sereis meu povo. Vamos ver como aparece direitinho. Está em Êxodo 19,
Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar, ou um povo entre todos os povos. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Quer dizer, a experiência do povo é de ter sido tirado da mão de um faraó, né, de alguém que se sentia como um rei, um deus para esse povo e o escravizava, e agora Deus mesmo é quem cuida desse povo, não é? E não só vai ser para eles Deus, como o povo vai ser um povo para ele, uma nação santa, né? Uma propriedade. Então essa experiência é a experiência religiosa de Israel, e Israel aqui é entendido na sua estrutura religiosa, social, jurídica. Então, essa experiência ela atinge não só a religião de Israel, também como a sua compreensão social, quanto a sua compreensão jurídica. Nós temos um Deus que tem soberania sobre nós e que é também alguém que não só nos arrancou da escravidão, como guia esse povo. E esse sentimento de eleição, né, aliás, o sentimento de aliança é um sentimento gratuito, não há por que Deus tenha escolhido esse povo. Né? E o sentimento de eleição, né, não é particular, ele não é exclusivo. Então, nós somos um povo, o povo de Deus, mas somos um povo para constituir luz, constituir-se como luz para as outras nações. Então, essa é a experiência mais fundamental e mais estruturante do povo de Israel. A experiência de aliança e a experiência de eleição. E aí, a soberania do Senhor ela se manifesta nas promessas que Ele cumpre, né? Que Ele cumpre como caracterização da aliança. Uma delas seria certamente a da posse da terra. Né? E aí, a resposta do povo a esse Deus, a essa aliança, é fidelidade. É a maneira como o povo deve manter a aliança com Deus, mantendo também a fidelidade. Então, a ideia original do reino de Deus, como vocês veem aí no slide que é atribuído a um teólogo chamado Jean Galot, né? A ideia original do reino de Deus era que Deus podia, como Rei Supremo, assegurar a felicidade da nação, cumulando-a de bens deste mundo. Notem isso, né? Deste mundo. Então Deus não só reina sobre o povo, como também cumpre as suas promessas, e o povo é fiel a esse Deus, e é assim que ele mantém a aliança com Deus. Então, parece haver uma correspondência entre aquilo que o povo entende como religioso para eles, como experiência religiosa, e as implicações que isso tem no seu modo de se organizar, no seu modo de viver e no seu modo de estabelecer também leis para poder viver em harmonia. Né? E é nesse sentido que o povo experimenta a soberania de Deus sobre eles. Um Deus que age na história. Num Deus que tem um domínio e que conduz o seu povo. Essa ação, ela procede da potência absoluta de Deus. Então Deus tem uma potência absoluta, soberana, para guiar e para cumprir as suas promessas ao povo. Então, se vocês caminharem lá para o slide que vai ser mostrado aí agora, né, essa noção de reino na escritura, nas línguas maternas, ela é uma noção muito interessante. Né? Aí sim a gente vai fazer agora a etimologia. Né? A noção de Malkut no hebraico, né, que vai ser traduzido no Novo Testamento como Basileia. As duas palavras significam reino, né, em português. E nessa expressão hebraica, Malkut, está uma ideia do Senhor de Israel, de que o Senhor é Senhor de Israel, El Elohi Israel, e de que o povo é o povo do Todo-Poderoso, né? Ami Shaddai. Então, nessa noção, o povo guarda a experiência fundamental de ser o povo da aliança,
de ser o povo eleito, de ser o povo liberto por Deus e que vai constituir-se como luz para as outras nações. E essa noção não é uma noção estática, não é uma noção cristalizada, mas é uma noção que tem um movimento, uma abertura. Tanto no Antigo Testamento, tanto no hebraico, quanto no Novo Testamento, no grego. Né? Significa que Deus exerce o poder, né? Que Ele é soberano, não que Ele é uma potência inativa. Então, Deus não é um soberano indiferente, mas é um soberano que exerce o seu poder em relação ao povo. Seu reinado não é uma função. Né? Aliás, seu reinado é uma função, não é um papel formal. Ele não é rei formalmente, sem agir. Quer dizer, ele tem uma pró-existência. Eu acho que essa é a abertura do termo. Ele não existe para si, ou em si. Ele existe para o povo, em função do povo, né? Exercendo uma função para o povo. Né? E o reino é a sua ação, não é um título qualquer. Né? Deus não é rei. Quando eu digo assim, Deus é rei, isso não é um título para Deus. Deus é o soberano, isso não é um título para Deus, mas é próprio da sua ação, daquilo que Ele mesmo faz. Então, essa noção é a noção que Israel tem de reinado. Né? Então, ela não nasce, no que é de mais remoto, ela não nasce simplesmente da organização social do povo. Ela nasce de uma experiência religiosa. De uma experiência religiosa que tem implicações sociais e implicações políticas também. Né? E ela repercute na política, repercute no modo de organização social do povo. Né? E isso não é nenhuma surpresa, eu imagino, porque a gente sabe que religião e política, experiência religiosa, experiência política estão muito imiscuídas, né? Muito misturadas nessa época. Né? Só que essa compreensão ela vai ser colocada em xeque, essa compreensão de Deus soberano, de Deus rei, né? De um povo do Todo-Poderoso, quando o povo pede um rei. Né? Com o surgimento da monarquia em Israel, ou com a passagem da organização tribal para a organização monárquica. Né? Alguém disse lá, falar de rei, alguém disse aqui, na verdade, falar de reino me faz pensar em monarquia. Né? Então, talvez haja mesmo essa conotação. Né? Vamos tentar perceber se sim. Né? Mas, enfim, essa ideia de soberania de Deus, ela vai ser posta em xeque quando o povo pede um rei. E por quê? Porque se o Senhor é o rei de Israel, né, El Elohe Israel, parece que é um sinal de rebeldia. Exigir lealdade a governantes humanos. Né? Parece que tem uma grande ambiguidade presente no Antigo Testamento, quando eles vão dizer, né, na tradição bíblica do Antigo Testamento, quando eles vão dizer dessa passagem de uma organização tribal para uma organização monárquica. Né? Então, essa necessidade, certamente aparece como uma necessidade de organização do povo. Né? O povo percebe que parece ser importante, num determinado momento, uma organização centralizada, né? Um poder centralizado. Só que ela é mal vista religiosamente, essa compreensão, porque um poder centralizado parece ir contra a ideia de um Deus soberano, né? E de um rei que exige fidelidade, inclusive. Né? Então, a gente tem que ter em mente, eu acho que tem uma ressalva que é importante de fazer, que os textos que a gente tem na mão não é nenhuma compilação de fatos. Né? A gente não está com crônica histórica na mão. Né? A gente não está com... Quando a gente abre um texto do Antigo Testamento, a gente não está lendo uma narrativa de fatos do modo como eles aconteceram. A gente está lendo textos que traduzem uma experiência de fé, uma experiência religiosa. A gente está lendo teologia, uma compreensão teológica. Né? Então, mas é isso mesmo que interessa a gente aqui,
porque se a gente disse que essa compreensão ela nasce da experiência religiosa de Israel, então é interessante ver que ela entra em crise na experiência religiosa, quando essa experiência religiosa se confronta com a necessidade na organização social de uma monarquia, né, de um poder centralizado. O interessante é que no texto, né, tem uma teologia muito nos textos que mostram essa crise, essa ambiguidade, tem uma ambiguidade, uma crítica muito forte ao reinado. Fica muito marcante como os textos estão criticando o lugar do rei, do poder centralizado. Chegaram já a dizer, né, alguns teólogos já chegaram a dizer que existem duas posições opostas. Quando a gente vai ler um desses textos daqui a pouco, quando a gente fala de monarquia. Duas tradições, uma que é antimonárquica, né, e outra que é pró-monárquica. E essas duas posições estão em conflito, em tensão. E esse conflito e essa tensão foi conservada e traduzida no texto. Só que isso seria um exagero de dizer, porque o que a gente tem é uma ambiguidade, sim, quanto à posição do rei, né, porque é mal visto, né, é criticado a sua posição, mas ao mesmo tempo que é criticado, é Deus mesmo quem unge o rei, através do seu profeta. Então, Deus, através do profeta, diz, olha, não, o rei vai dizer isso, vai fazer aquilo. Quando vocês pedem um rei, vocês estão me negando. Né? Mas, ao mesmo tempo, é o próprio Deus que, pelo profeta, unge o rei para que exerça a sua função. Então, no fundo, o que o texto traduz é uma ambiguidade e uma leitura crítica da monarquia. Qual é a leitura crítica da monarquia? Que ela pode até ter o seu lugar, mas que a figura do rei é uma figura de lugar-tenente de Deus no meio do povo. Então ele pode até existir, mas ele deve existir para representar Deus no meio do povo, sendo fiel a Deus. Então tem uma conciliação também nos textos. Então a gente vê que aparece essa ambiguidade, né? Um rei, ele pode ser infiel, e de fato eles são muito infiéis muitas vezes, então tem uma leitura crítica, tem uma astúcia crítica do povo, porque o povo está em volta, está situado com nações ao seu redor que têm um poder centralizado. Então eles já sabem como funciona. Mas mais do que isso, é também uma leitura posterior e crítica da própria monarquia de Israel, que não foi fiel a Deus. O que a gente não pode dizer é que exista assim uma antimonarquia. O que existe é uma avaliação crítica quando a monarquia não é fiel, quando o lugar-tenente do rei não é exercido decentemente. Né? E esse é o grande problema teológico que há quanto à monarquia. Mas é muito interessante ver essa crise se a gente abre, por exemplo, o texto de Samuel, 1 Samuel 8, capítulo 8, versículos 7 e seguintes. Né? Nós vamos pôr aí no grupo 1 Samuel, capítulo 8, versículos 7 e seguintes. E aí o texto diz assim: Deus disse a Samuel: atende a tudo que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam quando pedem um rei, mas é a mim que eles rejeitam, porque não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo que tem feito comigo desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e serviram outros deuses. Ou seja, quando eu tirei do Egito, né, e me constituí como Deus do povo e o povo como meu povo, que é a fórmula da aliança, né? Assim fizeram contigo. Agora escuta a voz deles, mas solenemente lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. E aí Samuel expõe todas as palavras do Senhor que pediam um rei. Ele diz: este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele vai convocar os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e de sua cavalaria e os fará correr à frente de seu carro. E os nomeará chefes de 1000 e chefes de 50, e os fará lavrar a terra dele e ceifar a sua seara, fabricar as suas armas de guerra e as peças de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras
e padeiras. Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus servos. Das vossas sementes e das vossas vinhas ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus servos. Os melhores dentre vossos servos e vossas servas, e de vossos adolescentes, bem como vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis vossos servos. Então naquele dia clamareis contra o rei, que vós mesmos tiverdes escolhido, mas o Senhor não vos responderá naquele dia. Então é um texto que faz uma crítica muito arguta ao modo como os reis agem, né? Uma crítica certamente posterior, uma avaliação crítica de um reinado que não é fiel, né? Que não exerce a justiça, o direito, que não se põe no meio do povo como um lugar temente, né, de Deus. Então, ao invés de ajudar, mais atrapalha. Essa leitura crítica é muito importante, né? Ela não é antimonárquica, como eu disse, porque é Deus mesmo quem vai ungir o rei. Mas para quê? Para que ele seja seu lugar no meio do povo. E tem um texto que é anterior a esse, que ainda está na mesma linha crítica, que eu acho também muito interessante, que talvez pudesse ser lido aqui, né? Que é a referência de Juízes. Está em Juízes, se você tiver sua Bíblia aí, Juízes capítulo 9, versículo 7 e seguintes. 7, deixa eu conferir, é isso mesmo, não, 8, melhor 8, né? Que é, na verdade, uma fábula contada sobre o reinado, que é muito interessante também. Diz assim: um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei, né, que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu: renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses, como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu: iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me por entre as árvores? As árvores disseram então à videira: vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu: iria eu abandonar o meu vinho novo, que alegra aos deuses e aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é de boa fé que me ungis como rei sobre vós, vinde e abrigai-vos à minha sombra, senão sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Então, o que esse texto faz? Assim, é muito engenhoso essa fábula que a gente acabou de ler, porque ela faz uma leitura do poder como uma armadilha, né? E por que uma armadilha? Porque aqueles que produzem algo, a videira, a figueira, essas não assumem o poder, né? Elas não exercem o poder. Mas aquele que não produz nada, a não ser espinhos, que é o espinheiro, esse sim aceita. E ele promete a sua sombra. Só que a sombra é uma armadilha para a liberdade. Se você não quiser a sombra, você vai ver o fogo, né? Então é muito interessante notar que o que está sendo dito aí é que há um amparo. O rei te dá um amparo. Ele te protege, te abraça com a sua sombra, mas em troca disso você precisa entregar para ele a sua liberdade. Então, ele até te afaga e te protege, mas em troca disso você vende a sua liberdade para alguém que não produz nada a não ser espinhos. E essa é uma lógica institucional muito clara. A gente também faz isso. Dá a nossa liberdade para certas instituições, ou confere a nossa liberdade para alguém que a gente julga, supõe, mais poderoso, mais entendido, e em troca de amparo a gente dá, oferece, vende, entrega livremente a nossa liberdade, né? Então essa fábula, né? Essa fábula ela é muito crítica também da monarquia, né? E mostra o que é o entendimento do povo
da monarquia infiel, né? Quando ela não exerce a sua verdadeira função. Então, existe uma ambiguidade também presente em relação a um rei que é muito querido pelo povo, que é o rei Davi, né? O reinado de Davi ficou na memória do povo como aquele que, de fato, conseguiu, né, ser fiel ao Deus de Israel e fazer Israel prosperar. Mas tem uma ambiguidade, como eu disse, porque os próprios textos fazem avaliação crítica de Israel, de Davi, minto. Fazem avaliação crítica de Davi, que muitas vezes não é fiel, mas volta à fidelidade. Quebra a aliança, mas volta à aliança, né? E esse reinado, né, ele vira um paradigma de reinado para Israel. O reinado de Davi, que faz o povo prosperar, que cumpre com a vontade de Deus, que é fiel a Deus. E é por isso que a profecia de Natã, que a gente encontra lá em 2 Samuel 7, de 8 a 17, inaugura uma concepção messiânica de que haverá um rei, filho de Davi, da descendência de Davi, né? Um rei da descendência da casa de Davi, que será para Deus como um filho, e ele vai restituir, né, a prosperidade em Israel, vai restituir a vontade de Deus em Israel. Então funda uma concepção messiânica, que já não é mais, notem, uma concepção messiânica de reinado de Deus presente no momento, mas empurrada para o futuro. É isso que a gente quer destacar aqui. Como a noção se movimenta diante da infidelidade dos reis, né? Diante da crise com a monarquia, que não permanece fiel a Deus, diante de reis que oprimem o povo, né? A noção ganha outra característica. Ela deixa de ser uma noção parece que há uma separação aqui. A separação entre um rei, que é o próprio Deus, que é soberano de Israel, e age na história, ela vai se separando, já que o povo é tão infiel, já que o rei é tão infiel. Ora, a ação de Deus parece que não vai ser agora, vai ser no futuro, e convém esperá-la com expectativa crescente. Deus no futuro vai agir e vai restituir, né, a liberdade, vai restituir a dignidade do povo. Isso é muito interessante, essa distinção e esse empurrar da noção para a escatologia. Escatologia é uma palavra, talvez que nem todo mundo tenha ouvido, que quer dizer estudo, discurso sobre o escatom, sobre as coisas do fim, né? Escatom significa isso, fim, né? Então, Deus vai fazer uma intervenção como rei soberano no futuro. Os profetas que denunciam os reis, que denunciam os governos opressores, que denunciam os desmandos, apontam para essa intervenção de Deus, né? Naquele dia, né? Nos últimos dias, ou naquele dia, que é um dia de juízo e um dia em que Deus de fato vai retomar, né? Ou restaurar Israel, né? Eu acho que é melhor a expressão, e restaurar a dignidade do povo. Então, as infidelidades, e não só as infidelidades, os próprios sofrimentos do povo, né? Destruição dos reinos de Judá e de Israel, exílio, né? A dificuldade de reconstituir o povo depois na cultura persa, quando sob a dominação persa, tudo isso, né, vai ser sentido pelo povo como castigo, né, por causa, ou como uma resposta mesmo àquilo que eles foram, infiéis. E a ação de Deus vai ficar reservada como uma expectativa para o futuro. Essa distinção, ela é muito fundamental para a gente, que a gente percebe que de uma noção
de Deus soberano de Israel que cumpre as suas promessas, e isso tem implicações históricas e concretas, a noção foi jogada para o futuro. Esse deslocamento convém guardar na nossa mente. É só no período tardio do judaísmo que, de novo, essa noção vai ser trazida para alguma conotação presente. Mas vejam em que sentidos, né? Já que a promessa feita por Deus à casa de Davi é a promessa de que Deus vai manter, né, a sua descendência, manter a sua casa, vai enviar de novo um rei Messias, né, da casa de Davi. Essa ideia, ela, na escrituração dos textos, ela tem uma intenção política, que é a intenção de salvaguardar a própria dinastia davídica, né? Então é uma pretensão política, mas teologicamente ela é trabalhada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento como uma expectativa messiânica, né? De que um rei como filho de Deus restituirá, né, a dignidade do povo, fará a justiça e o direito acontecer e será fiel a Deus como os reis não foram. Só que, como eu ia dizendo, né, no judaísmo tardio, essa noção ela parece que ganha de novo aspectos intra-históricos e presentes. Ela não é só para o futuro, um futuro que vem depois. Essa restauração vai acontecer em Israel segundo duas perspectivas. A perspectiva se divide, né? Uma é a da restauração de Israel. Israel vai ser libertado da opressão, os inimigos vão ser expulsos, Jerusalém vai se tornar de novo o espaço do culto, o lugar santo, há um desejo de manifestação de um Messias, né? O desejo de ver o inimigo derrotado e distante de Israel, e Israel fiel novamente. Então, o caráter escatológico ganha de novo uma realidade concreta, presente, né? Mas tem uma conotação aqui que é interessante de notar: passiva. Quer dizer, isso vai acontecer como ação de Deus, né? E o povo vai receber isso. A outra perspectiva, nesse momento do judaísmo tardio, é de uma escatologia cósmica. Cósmica no sentido de que Javé é o Senhor, vamos respeitar os judeus, o Senhor, ele não é somente o soberano de Israel, mas ele é o soberano do mundo inteiro. E o seu poder não atinge só Israel, mas todos os povos. Então, recobra-se aqui aquela conotação de eleição, de ser luz para as outras nações. E a soteriologia, que significa a ideia de salvação do povo, que era uma ideia restrita à restauração de Israel, aqui é ampliada a todos os povos que vivem segundo a justiça. Então, todo mundo que tem um comportamento ético em que manifesta nesse comportamento ético a justiça, a fidelidade, todos esses participam dessa renovação cósmica que o Messias trará. E essa noção é muito interessante porque ela está presente em textos extra-bíblicos, né? Como, por exemplo, Esdras 4 e o texto de Enoque, que mostra que a misericórdia divina não é uma misericórdia só para Israel, mas também para os povos pagãos. Isso é muito interessante porque isso não aparece só no Novo Testamento. Então, tem uma abertura para os outros povos, desde que esses outros povos eles vivam segundo a justiça, segundo a bondade e sejam éticos. Então tem uma abertura aí. Então vejam que a noção, como é que a gente caminhou com a noção. Tem uma caminhada da noção importante aí. Primeiro, ela começa com um sentido religioso, que tem repercussões históricas, políticas, sociais, jurídicas. Deus é soberano de Israel.
Depois, esse sentido religioso e político se separa, sobretudo por causa da avaliação crítica que o povo faz da monarquia, de um rei que não é fiel e dos percalços sofridos por causa dessa infidelidade. Então, a ação de Deus e o seu reinado, a sua soberania, fica reservada para um final, quando ele vai de novo agir, devolvendo ao povo aquilo que ele perdeu. Depois, no judaísmo tardio, de novo essa expressão ganha conotações históricas, e a salvação é salvação de Israel como restauração do povo, e essa intervenção messiânica que será feita, ou seja, é passiva, o povo vai receber, é uma intervenção divina. Essa intervenção não é exclusivista, mas se abre para todos os outros povos que vivem segundo a justiça. Então foi esse o caminho que a gente fez com a noção. Então notem como a noção muda de conotações. Estão pegando isso, eu acho que isso que é importante. Ela tem uma conotação histórica, depois futurista, depois dividida entre aquilo que é histórico e também aquilo que é cósmico. E aí a gente precisaria agora se perguntar, e Jesus? Não é? Pode passar esse slide, por favor. Pode passar, já falei isso. Então, pode passar isso que eu acabei de dizer. Bom, e Jesus? Porque Jesus, em Marcos, a gente lê Jesus dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E água. Deixa eu só beber água um pouquinho, gente, espera aí. Então, ele diz isso, está lá no texto de Marcos: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Agora, qual é o entendimento que Jesus tem em mente de reino de Deus? Como é que ele compreende isso? E aí, eu preciso dizer algo. O que eu quero dizer é justamente sobre essa pergunta que a gente acabou de fazer. A gente está perguntando assim: que ideia Jesus faz de reino de Deus? Essa pergunta, ela está colocada de um jeito que é preciso fazer algumas advertências iniciais antes de tentar respondê-la. Porque ela pressupõe algo que foi feito na modernidade. Uma separação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Nós sabemos que os textos evangélicos, Marcos, Mateus, Lucas, João, foram escritos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então eles são textos posteriores. Eles não narram os fatos da vida de Jesus como se fossem fatos brutos. Não é essa a preocupação dos evangelhos. Os evangelistas não estão lá acompanhando Jesus com um texto e com um pergaminho, Jesus fez isso, escreve. Não. Até mesmo porque os textos são escritos muito depois de Jesus Cristo. E eles são escritos por comunidades que recordam a vida de Jesus e respondem aos problemas das comunidades, aqueles problemas que eles estão vivendo. Então, na verdade, os evangelhos são experiências de fé de comunidades, respondendo aos seus problemas específicos, recordando a vida de Jesus Cristo. E o interessante é que essa separação entre o Jesus histórico e o Jesus da fé deu muito problema, porque ela surgiu a partir de um iluminista, um teólogo iluminista, que defendeu justamente essa tese. O nome dele é Hermann Samuel Reimarus. Ele defende justamente essa tese. O Jesus que existiu realmente em Nazaré é diferente, e o Cristo pregado nos evangelhos não é o mesmo. Então,
o Jesus da história e o Cristo dos Evangelhos não é o mesmo, segundo ele. Essa distinção colocada por esse autor é uma distinção no modo como a igreja ela vai ser vista, né, assim, como uma distinção problemática, porque não é o modo como a igreja enxerga Jesus Cristo até então. Jesus Cristo é o Filho de Deus, encarnado, e veio nos revelar a mensagem de Deus. Se a gente olha como a própria igreja fala de Jesus Cristo até o Concílio de Trento, ali no alvorecer da modernidade, é com essa conotação de Jesus como boca de Deus. É com o Concílio Vaticano II que a gente vai compreender Jesus não só como boca de Deus, como revelador da mensagem divina, mas como palavra encarnada, né? E na sua vida e nas suas ações se revelam tudo, o tudo de Deus, né? Agora, quando a gente olha para Reimarus e vê essa tese, a gente está vendo uma pesquisa histórica que está buscando um Jesus da história. Como reconstruir a vida de Jesus. E esse é o intento da modernidade. Segundo esse Reimarus, não é possível dizer que o Jesus dos Evangelhos é o mesmo Jesus da história. É preciso reconstituir um Jesus histórico, né? É preciso reconstituir uma vida de Jesus Cristo, né? E segundo esse Reimarus, Jesus Cristo seria, né, na verdade... Passa esse slide, Mônica, deixa eu chegar no slide que eu quero. Passa mais um. Volta. Isso. Segundo esse Reimarus, né, Jesus se pensava como um Messias terreno político, né, um Messias que tinha uma intenção principal, que era libertar os judeus do jugo dos opressores, né? Quer dizer, ele está inserido na religião judaica, ele está inserido na expectativa judaica. Aquilo que ele diz do reino de Deus não é sequer uma preocupação para os seus ouvintes, que entendem logo do que ele está falando, que compreendem bem o que ele está dizendo, e que já o identificam imediatamente como um profeta do reino de Deus. Só que o epílogo da vida de Jesus não foi de sucesso, foi de fracasso, porque o seu intento terreno político de constituir a libertação dos judeus deu em nada, fracassou. E ele foi parar na cruz. E na cruz, a sua fala, meu Deus, por que me abandonaste? Traduz justamente esse seu sentimento de abandono e de derrota diante do seu projeto, né? O que vai acontecer depois disso? Os apóstolos, né, os seguidores de Jesus, para não se verem no mesmo destino de Jesus e com o mesmo fracasso, roubam o cadáver de Jesus e passam a anunciar a ressurreição de Jesus. Então, roubam o cadáver, anunciam a ressurreição, e aí a ideia de reino de Deus para aquele momento vai ser substituída por uma segunda vinda, quando aí sim se dará a experiência apocalíptica e a experiência de constituição de reino de Deus. Então Jesus vai voltar e aí ele vai fazer o reino que a gente esperava que ele fosse fazer. Acontece que isso que vira assim, uma espécie de crise não tem muita fundamentação histórica, né? A mesma modalidade de pesquisa histórica que o Reimarus faz serviria para dizer, por exemplo, que Napoleão Bonaparte não existiu, né? Ele não tem fundamentação, embasamento histórico para isso. Mas tem uma coisa muito interessante nessa pesquisa histórica que o Reimarus faz, que é justamente recuperar que Jesus é judeu, né? Recuperar que Jesus cresce numa cultura que é a cultura judaica e que bebe também das expectativas judaicas. E isso é muito importante, porque Jesus era pensado só dogmaticamente, como o Verbo encarnado, como aquele que tem substância divina, aquele que tem substância humana, e que tem pessoa divina, que é pessoa divina. E aí, de repente, vem alguém com uma crítica histórica e que monta essa crítica mostrando que, na verdade, Jesus Cristo é alguém
que tem vida humana, que nasce numa cultura, que tem uma questão judaica, que é judeu, e que está envolvido numa questão apocalíptica, quer dizer, tem uma compreensão apocalíptica como o judaísmo tinha, que é a compreensão de que o reino de Deus vai se fazer na história. Será que é isso mesmo que Jesus pensava quando ele dizia o reino de Deus chegou, né? O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo? É isso que a gente precisa tentar entender, porque essa pesquisa histórica, ela também fracassou. Essa pesquisa de reconstituir a história de Jesus. Ela fracassou por causa da falta de fundamentação e de elemento histórico suficiente. Né? E aí é muito interessante, porque tantas foram as tentativas de produção científica a respeito da vida de Jesus, que tantos foram os historiadores dedicados a isso, mas a gente chegou a muitas, infindáveis formas de dizer da vida de Jesus. Eram tantas as vidas de Jesus quanto eram os historiadores que produziam a vida de Jesus. Não só porque eles se colocavam, porque eles também decidiam o que talvez fosse próprio de Jesus, o que talvez não fosse próprio de Jesus. Aí a gente encontra muita coisa. Gente que chega a apresentar que Jesus tinha sido ariano, e isso quem disse foram os alemães. Que Jesus não foi morto pelos judeus, e isso quem disse foram os judeus. Que Jesus foi uma espécie de businessman, de homem dos negócios, e isso quem disse foram os americanos. Que Jesus foi um guerrilheiro, e isso quem disse foram os movimentos revolucionários. Ou seja, haviam tantas histórias de Jesus, né, conforme eram os interesses. Então, que interesses haviam por trás de uma construção histórica da vida de Jesus? Né? Burgueses, de primeiro mundo, desconstrução da fé? Acontece que esse método histórico crítico de reconstituição também da vida de Jesus, ele foi abraçado pela própria teologia. Né? E ele é utilizado pela teologia também para pensar os textos bíblicos no seu contexto. Né? O que não dá para fazer é ficar decidindo, isso é palavra de Jesus, isso não é palavra de Jesus, essa parábola Jesus contou, isso Jesus fez, isso Jesus não fez. Né? Isso não dá para fazer porque a gente não tem outro elemento histórico senão a nossa própria decisão final. Assim, o que a gente tem como história, embora não seja história, são os textos bíblicos. Eles são a nossa fonte histórica, embora eles não sejam história no sentido de falar de fatos brutos. Eles, na verdade, não narram fatos brutos. Os textos bíblicos narram experiências de fé, tem teologia, tem uma intenção teológica. E essa intenção teológica é também traduzir quem é Jesus Cristo, esse Messias que foi crucificado, que morreu crucificado. Agora, a importância disso tudo que a gente está dizendo é também de reconhecer que a gente não fala mais de Jesus apenas como o dogma fala, né? Que essa é uma compreensão que já não serve mais para o nosso tempo. Né? A bateria do foninho acabou. Então, qual que é a compreensão que serve para o nosso tempo? Né? Porque a gente esquece que Jesus, a gente fala da pessoa divina de Jesus, mas esquece que ele é humano, né? Que ele não estava apegado em nada à sua divindade. A nossa compreensão de Jesus é uma compreensão muito curiosa. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente pensa que ele estava amparado assim, pela divindade, que ele sabia o futuro, que ele conhecia tudo porque ele era Deus, que ele na cruz não está sofrendo, mas não está sofrendo tanto, ele suporta porque é Deus, ele não cai na tentação porque é Deus. E a gente, desse jeito, a gente não está fazendo algo que é próprio da nossa fé, a gente está desacreditando a nossa própria fé, descredibilizando a nossa própria fé, porque Jesus é humaníssimo. E a gente fala de divindade, a gente pode falar de divindade apenas olhando para essa humanidade radical, não sem olhar para essa humanidade radical. Então, a partir da pesquisa histórica, a partir da compreensão de que Jesus é judeu, nasce numa cultura, cresce numa cultura, se desenvolve, tem a sua própria esperança, tem a sua própria fé, comete erros, não é?
é possível que tenha cometido erros de interpretação, né? Erros de conclusão, às vezes, de pegar um texto e falar, no texto tal diz isso, quando ele faz alguma interpretação das suas fontes, né? Escriturísticas. Ora, quer dizer, o Jesus que nós temos é um Jesus humano, mas que está muitas vezes descaracterizado na nossa fé. E esse Jesus é tão radicalmente humano que aí sim nós podemos dizer que ele é divino. Então não adianta a gente tentar se salvaguardar dizendo assim, não, eu caio em tentação, Jesus não cai porque Jesus é Deus. Não vale, não funciona. Ah, Jesus faz isso, mas Jesus é Deus e eu não faço porque eu sou humano. Não, isso também não vale. São tipos de argumentos assim, evasivos que não se aderem, não se adequam à realidade própria de Jesus Cristo. Jesus Cristo é alguém que aprende, que vai amadurecer, inclusive, a sua experiência de fé. Né? Então, isso é traduzido pelos próprios textos bíblicos. Né? Um Jesus que reza, um Jesus que tem uma compreensão de sua missão, mas essa compreensão se alarga, um Jesus que sofre tentações. Os textos quiseram dizer-nos, né, dessa realidade divina de Jesus, certamente, mas também de sua realidade humaníssima. Né? Então, os evangelhos que nós temos são evangelhos que traduzem experiências de fé com Jesus Cristo, com Cristo ressuscitado. Com Cristo ressuscitado. Né? E então a nossa pergunta pode ser agora, de novo, recolocada. É possível saber que autoconsciência tinha Jesus e que concepção tinha de reino? Então, rigorosamente, não é possível dizer que autoconsciência Jesus tinha e que concepção ele tinha de reino, falando do Jesus histórico, que viveu há mais de 2000 anos atrás. Porque o que a gente tem é uma identidade narrativa de Jesus Cristo. Uma identidade que os evangelhos nos mostram de Jesus. Então, a partir dos evangelhos é possível reconhecer qual é... Olha que mudei a pergunta. A partir dos evangelhos é possível saber que autoconsciência Jesus tinha e que concepção ele tinha de reino. É possível entrever, agora sim, a partir dos evangelhos, qual é a concepção que Jesus faz de reino e de si mesmo, se ele se compreende como Messias, afinal, ou não. Né? Alguns seguidores de Reimarus, né? Nós vamos falar deles mais tarde, são dois teólogos, um é francês e o outro é alemão. Um se chama Alfred Loisy, já deu muito problema, e o outro é Johannes Weiss, é um alemão. Eles falam que Jesus bebe da cultura judaica e que ele anuncia mesmo a intervenção de Deus na história, colocando um fim nesse mundo presente. Então, que Jesus pregou mesmo o fim desse mundo presente, instaurando um mundo futuro. Será que é possível dizer isso a partir dos textos bíblicos? O que a gente sabe é que, rigorosamente, Jesus fez uma experiência que está calcada na tradição bíblica e que também os historiadores percebem que é um dado assim, elementar da vida de Jesus Cristo, né? Que é o binômio irredutível Abá-Reino. Que isso faz parte da experiência de fé que Jesus tem. A experiência de um pai e a experiência de um reino. Mas em que sentido? Então, esse talvez seja um problema assim, que a gente precisa perceber. Qual é a ideia que Jesus tem de pai? E qual é a ideia que ele tem de reino? E aí acabou o nosso tempo. Acabou o nosso reino nesse horário. O ato falho é ótimo. Acabou o nosso tempo e eu volto com isso no próximo encontro. A gente falar sobre Abá, o pai, né? E falar sobre o reino e mostrar como essa compreensão, a compreensão desse binômio, é a compreensão que a gente pode chamar de fides Iesu, a própria esperança de Jesus, a própria fé que Jesus tem. E como isso movimenta a sua vida, a sua praxis, e como a gente está incluído aí. Ok?